começar a gravar, então. Então, boa noite a todos. Nós somos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, aqui da seção de Minas Gerais, e estamos aqui com mais um desses programas, os novos desafios do programa Novas Ideias, e hoje nós trazemos aqui o tema dos novos desafios de saneamento à luz da Lei 14.026, de 2020, e teremos aqui conosco, né, o nosso colega, né, de direção, de conselho aqui da ABS-MG, o Zé Nelson de Almeida Machado, que também é diretor de saneamento da Interáguas, e junto com ele nós temos aqui o Zé Antônio Campos Chaves, que é presidente da Interáguas, né, e depois eu vou pedir que eles mesmos se apresentem, né. Então, assim, esse programa Novas Ideias, a gente procura trazer não só ideias novas, mas práticas que estão, às vezes, são pouco conhecidas, pesquisas, né, teses de doutorado, pessoas que queiram vir fazer reflexões, e, às vezes, até trabalhos que estão em andamento que podem ser replicados em outros lugares. Então, a gente aproveita esse espaço aqui também para fazer esse compartilhamento, né? E lembramos, né, que a ABS, né, é uma associação sem fins lucrativos, né, de profissionais, de técnicos. Nós temos nos nossos quadros aqui pesquisadores, trabalhadores da administração pública, de empresas privadas ou de concessionárias de serviços públicos, professores de universidades, estudantes, né? Nós temos também muita gente da nossa JPS, né? E da Juventude pelo Saneamento, e é um espaço, então, que a gente tem, não só para a gente compartilhar os desafios, mas principalmente para a gente aprender, estudar, e também um espaço que a gente tem para ajudar. Pegue Rogério, por favor, aí, mudo. É um espaço que a gente tem também para ajudar a construir as políticas públicas, né? Então, é um espaço que a gente discute as novas leis, o que está acontecendo no Brasil, os desafios, né? Principalmente aqueles relacionados ao saneamento e ao meio ambiente, sabendo que a questão do meio ambiente, né, não tem um limite definido, né? Então, muitas vezes nós estamos tratando de temas muito mais amplos, né? E esse, então, é um espaço que a gente gostaria de não só deixar disponível, mas convidar outras pessoas que venham fazer parte também. Bom, e a AB sendo uma instituição sem fins lucrativos, né, nós temos a dificuldade também de nos manter, né? E aqui a gente já deixa um convite de fazer contribuições voluntárias, né? Nós recebemos contribuições através do Pix, está aí compartilhado. Pix é o nosso e-mail, absmg@abs-mg.org.br, né? Ou depósitos ou transferência bancária. Qualquer valor aí a gente aceita, sempre é muito bem-vindo. E como também a gente tem outros espaços que a gente compartilha, né? Assim, o nosso site, a gente tem espaços para publicidade de atividades relacionadas ao saneamento, e o nosso espaço físico, na sede da ABS, né, nós temos uma sala de aula que comporta até 30 pessoas, temos escritório que pode ser compartilhado também, então tudo isso a gente deixa à disposição aí não só dos nossos colegas da ABS, né, mas de outras pessoas que queiram aproveitar esse espaço bem localizado no centro da cidade, na Rua São Paulo, né? Então os interessados podem entrar em contato conosco. Então agora eu queria convidar o Zé Nelson e o José Chaves, né, para se apresentarem, né? E depois a gente já compartilha as apresentações. Ok, então eu posso começar, então. Bom, é José Nelson, eu sou engenheiro civil e sanitarista e ambiental, e tenho alguns anos de experiência na gestão de saneamento, inclusive atuei na Copasa, onde exerci vários cargos, e depois que eu me aposentei, eu estou me dedicando à consultoria na área de gestão de serviço de saneamento. E nesse andamento desse serviço, eu tenho tido a oportunidade de atender outros estados do Brasil, e, inclusive, alguns contatos no exterior também. Então, esse assunto que nós propusemos aqui hoje foi muito
muito bem aceito pela diretoria da ABMG. Nessas andanças que a gente tem atuado aí, a gente vê que o pessoal está todo em pânico, o pessoal do serviço de saneamento, do SAI, das companhias estaduais e tal, estão todo mundo em pânico, porque a perspectiva é para destruir mesmo. A perspectiva é de iniciativa privada. Já temos hoje, eu vou mostrar na minha apresentação, que o negócio é forte mesmo. Inclusive, essa modificação dessa lei agora, ela é muito mais dura do que aconteceu na lei que constituiu o Planasa, na mudança que foi gestada pelo Planasa em 1970. E que, na realidade, ninguém saiu no prejuízo. Agora não, agora está com a perspectiva de sair fortemente do prejuízo. Então, eu vou logo em seguida, a apresentação do Zé Antônio, aí eu farei a minha apresentação, o Zé Antônio virá em seguida, complementando outros assuntos. Então, eu queria o Zé Antônio, chamar o Zé Antônio também para fazer a apresentação dele. Obrigado, Zé. Eu também, como o Zé Nelson, tive uma temporada boa na Copasa, eu fiquei menos tempo que ele, fiquei só 10 anos, e parti para a consultoria mais cedo. Ele deixou para ir quando já tivesse dourado. O Zé Nelson hoje é uma pérola na consultoria, para nós todos. E, como sendo da área de administração e não na área de engenharia, eu acabei me apaixonando por muitos temas do saneamento que não têm sido colocados na pauta, e só mais recentemente que está acontecendo, como a questão da sustentabilidade, que muita gente fala sem saber o que é, e que a gente tem decodificado sob a forma de ESG, né? E o Zé Nelson nos ajudou também na Interáguas, que a Interáguas, posso falar um minutinho dela também aqui, que é uma OCIP criada no ano 2000, quando, na época, eu já tinha me ausentado da Copasa para ir para a área de recursos hídricos, a pedido do governo, do próprio governo, mas como funcionário. Então, na questão de recursos hídricos, é que a Interáguas nasceu naquele contexto. Hoje, ela amadurece para um contexto e já avança na frente de várias outras instituições, no sentido de fazer com que a gente possa decodificar os processos gerenciais e operacionais do saneamento, transformando em equações ESG. Muita gente, principalmente a Copasa, fala muito em ESG no seu site, nos seus relatórios, mas só tem um ESG que não é mensurável. Nós conseguimos fazer essa mensuração, o Zé Nelson nos ajuda muito nisso, que é a plataforma que a gente chama de plataforma ESG KPI Interáguas. É uma plataforma que trabalha hoje com 70 indicadores fixos, mas 50 e poucos é ESG na veia, porque você não tem como desassociar qualquer processo gerencial operacional de saneamento que não tenha uma conexão ou com o social, né? Ou com a governança, com a boa ou a má governança, né? E assim por diante. Quer dizer, o lado econômico muitas vezes prevalece, outras vezes não. E nós estamos trabalhando nesse movimento agora de expandir o máximo possível a compreensão do saneamento, da gestão do saneamento, como SG na veia, de cabo a rabo, dos pés à cabeça. Qualquer movimento que você faça lá dentro, de alguma forma, direta ou indireta, ele atinge uma dessas três letrinhas da equação. Nisso é que eu gostaria de falar um pouco hoje, porque o Zé Nelson me incentivou muito a continuar em função do que ele ia falar, e a gente espera poder complementar isso. Muito bem. Então, vamos lá, Zé Nelson, vou compartilhar a sua apresentação, né? E aí a palavra volta para você também. Todos estão enxergando? Sim, né? Sim, sim. Zé Nelson, aciona o seu microfone, por favor. Ok, agora está ouvindo, né? Estamos te ouvindo, Zé, estamos te ouvindo. Dando andamento a esse programa da Apps Connect, nós achamos, a gente tem observado que esse assunto de gestão de saneamento, apesar de todo mundo estar discutindo para lá e para cá, não tem tido algum assunto assim, realmente é uma abordação mais assim, organizada sobre esse assunto. Então, nós propusemos isso aqui à direção da Águas de Minas Gerais, e a Flávia gentilmente concordou conosco. Então, nós estamos aqui para fazer as duas apresentações, eu e o Zé Antônio.
Então, por favor, o seguinte, por favor. Bom, aqui, se a gente... Está cortando. Agora no meu. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Não, está cortando. Não. Ah, não, está ok, está ok. Tá. E agora deu certo. Isso, agora deu certo, dá para ver tudo. Pode até ser um pouquinho maior. Bom. Está ótimo o tamanho. Tá. Dá para ler. Eu tenho adotado umas letras maiores, então dá para a gente ver. Inclusive, está no fundo, letra preta em fundo branco, então melhor. Bom, até 1970, o predomínio da administração direta do saneamento era das autarquias municipais, dos departamentos municipais e de algumas autarquias federais, tipo DNRU, DNOS, DENOX, a própria CESP, que depois virou hoje para o NASA. Então, isso tinha essa predominância aí. Quando chegou em 1970, ótimo, beleza. Quando chegou em 1970, o governo federal, o Brasil estava com 40% apenas de atendimento de água no saneamento. Então, era uma situação assim, como fazer saúde pública numa situação dessa? Então, o governo resolveu incentivar isso. Havia os recursos disponíveis do FGTS, que tinha acabado recentemente de ser lançado, recentemente, em 1965, 5 anos antes, tinha investimento para moradia e tudo mais. Então, surgiu essa ideia de aplicar esses recursos também no saneamento, nos investimentos de saneamento. E aí, mas acontece que o próprio governo entendeu que se deixasse pulverizado os municípios, esse negócio, essa situação não iria avançar significativamente. Então, aí houve um estímulo, então, ao fortalecimento de algumas empresas estaduais que já existiam, tipo a Copasa, lembrando que é de 1964, a CAE de Rondônia também de 1964, essas são empresas que já estavam estruturadas quando surgiu o Planalto, e outras que foram criadas. Então, essas empresas, então, todos os financiamentos do governo federal estariam destinados apenas a esses mutuários, que são as companhias estaduais. Progressivamente, com a reivindicação dos municípios, os municípios também foram sendo permitidos, aí os que permaneceram com as suas autarquias próprias, ou seus departamentos próprios, também passaram a ter acesso, desde que tivesse capacidade de contrato de investimentos. Quando chegou em 1986, o BNH foi extinto, transferido todo o seu acervo para a Caixa Econômica Federal, e nesse momento já estava em andamento o financiamento também aos municípios. Esse financiamento, inclusive, aos municípios, hoje está até outras atividades do município, para a iluminação pública e tudo mais. Bom, em 1995 foi estruturada a Lei das Concessões. E em 2004, a Lei das Parcerias Público-Privadas, que é um tipo de concessão, porém, ela tem uma compensação do lado do poder público. Quando chegou em 2007, surgiu, então, um grande marco do saneamento, que é a Lei 11.445. Mas ela, do ponto de vista das companhias estaduais e dos gestores da época, então, não teve assim, as mudanças tão significativas, a não ser a exigência que acontecesse planejamento, aí foi introduzida a exigência da regulação e também o controle social. E, em 2010, essa lei foi regulamentada através desse decreto aí, e aí, também, por causa das exigências também, a regulação que até então que estava estabelecida em 2007 não tinha entrado em funcionamento, com esse decreto passou a entrar efetivamente com a regulação operando. Lembrando que, no caso de Minas Gerais, a ASAI ela foi instituída em 2009, um pouco antes dessa estruturação geral das agências reguladoras no Brasil. Bom, a atualização do marco legal de saneamento, já estamos agora já em 2020, 13 anos chegamos em 2020, quando foi emitida a nova lei. Só fazendo um breve rememoração, é que essa lei ela tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional por volta de agosto de 2020, mas foi para a sanção do presidente, e o presidente ficou segurando lá essa lei, e acabou que ela só foi sancionada em dezembro, mas com vigência retroativa a 15 de julho, pela data de referência dela. E as inovações que essa lei tem, que
sobre essa lei que nós vamos conversar, ela instituiu, a ANA instituiu normas de referência, agrupamento do município, sempre pensando na economia de escala, que foi a diretriz que marcou também a instituição do Planasa, ou seja, a economia de escala. E só que agora a grande inovação, que até então as companhias estaduais, pelo fato de serem são agentes, os 3 níveis de governo, têm responsabilidade concomitante com o serviço de saneamento, pela própria Constituição. Só que a titularidade é do município. Então, quem define quem vai operar o sistema dele é o próprio município. E sendo que, quando se tratava de empresa pública, podia haver o contrato de programa. Não vou entrar em detalhe como isso ocorre. Mas tinha um contrato de programa. Então, como são agentes colaboradores entre si, do próprio governo, então o município fazia um contrato de programa com a companhia estadual, sem licitação, e estava resolvido o problema. Juridicamente estava ok. Acontece que agora, esse foi, inclusive, o grande item que foi modificado, que é agora, toda vez que vai haver uma concessão, não existe mais contrato de programa. Então, agora, tudo tem que ser licitação pública. Então, essa é uma situação que gerou uma dificuldade muito grande, porque as companhias estaduais elas têm uma tarifa mais uniforme e tal, e elas entram numa sensível desvantagem com as companhias privadas para esse tipo de licitação. Okay, bom, aí é o seguinte, aí, detalhando um pouco mais a questão da regulação. No Brasil atualmente, existem cerca de 80 reguladoras subnacionais, de estados e municípios. Os municípios vão por exemplo, concedendo lá em Rondônia mesmo, nós acompanhamos, trabalhamos junto lá em Rondônia, lá, por exemplo, Ji-Paraná, Ariquemes fez a privatização e instituiu uma agência reguladora municipal. Buritis também foi a mesma coisa. Então, vai pulverizando, só os custos médios são muito ruins. E pior, veja a própria operadora, o operador, no caso de Santa Catarina, a mesma operadora que a Casan, às vezes ela tem municípios submetidos a 3 agentes reguladores diferentes, com contabilidade diferente, com exigências diferentes, normas diferentes. Então, aí, essa nova lei, ela instituiu que a ANA vai instituir as normas de referência nacionais. Quer dizer, as agências subnacionais vão ter que adotar essas normas, vão continuar mantendo, funcionando do mesmo jeito, porém, respeitando aquelas orientações, aquelas diretrizes nacionais da ANA. E, no caso de Minas Gerais, cerca de 180 municípios ainda não estão regulados. Esse número não está, precisa ser mais conferido, mas em todos 180 não está regulado. E qual que é a função do agente regulador, da agência reguladora? É que o saneamento é um monopólio natural. Quer dizer, a pessoa que está numa determinada rua da cidade, tem uma rede passando na porta e não tem opção de contratar outro fornecedor para ele. E acontece, então, que beneficia, no caso do saneamento, tem três contrapontos aí. Tem o caso da prestadora de serviço, que ela quer a sua sustentabilidade e que seja exigido dela o cumprimento das normas e planos. O usuário quer a qualidade de serviço muito boa com a menor tarifa possível, inclusive adequada ao seu poder aquisitivo. E os municípios terem a universalização do serviço, que é atender todo mundo. Então, essas 3 pontas desse triângulo têm que estar em consonância, para não desequilibrar o outro. Os prestadores, principalmente, se tiverem tarifas irreais, vão acabar inviabilizando e prejudicando o próprio serviço. Bom, aqui no contexto da Lei 14.026, as empresas estatais cobrem hoje 70% do município brasileiro. E elas têm isso significa em torno de 3.800 municípios que estão concedidos às companhias estaduais. E essas companhias hoje estão em dificuldade com a capacidade de investimento, porque é exclusivamente via tarifas e há limitações sérias de recursos federais. E a estratégia da lei é vedar a renovação automática dos contratos das empresas com empresas estatais. O que significa isso? Não se pode mais, o contrato de programa está proibido. Agora, quem já tem um contrato de programa
em vigência, desde que cumpra aquelas metas de universalizar em 2034, em 2033, como eu vou falar aqui, o contrato de programa está vigente, está sem problema. Mas só que, isso eu vou falar mais à frente um pouquinho outra vez. Aqui, no caso, se tiver o contrato de programa de serviços que não fossem autossuficientes, esse decreto 10.710, ele interpôs uma exigência que todos os operadores de saneamento tinham que comprovar no Brasil, todos os operadores, municipal, estadual, que for privado, teriam que comprovar que até para universalizar em 2033, ele teria que ter a autossuficiência para resolver isso. Então, quem não conseguiu resolver essa situação, os contratos estão anulados. E outra estratégia geral da lei é organizar bloco do município para ganhar escala na prestação. Isso é a mesma diretriz do Planalto de 1970, só que agora não tem mais essa regionalização, não precisa ser estadual, como foi o Planalto. Ela pode ser por regiões, até por bacia hidrográfico. E outra coisa é fortalecer a regulação com diretrizes nacionais via anos, que eu já falei sobre isso. Okay. Aqui, para a gente falar, assim, quem está pensando em dinheiro do governo federal para fazer investimento em saneamento, isso aqui o Zé Antônio que levantou isso para mim aqui. É um negócio assim, assustador. A gente vê aqui do orçamento federal, mais de 50% dos recursos do governo federal são para juros e amortização da dívida. Mais a Previdência Social, esses dois juntos já somos quase mais de 70% do orçamento federal. Isso é um negócio doido. E se a gente pegar, cadê o saneamento? Onde está aqui? Aí está aqui nessa categoria dos outros, aqui essa linha, essa faixazinha, essa cunha cinzenta aqui embaixo, cinza aqui embaixo, é que a gente der um zoom nela, a gente vai ver que o saneamento se representou 0,0115% dos investimentos federais. Ou seja, esse número é quase que o mesmo número que exprima a chance de alguém ganhar na Mega Sena. Então, a chance é horrorosa. Então, não tem dinheiro federal para saneamento. E isso é algo que a gente pode perceber, está parecendo que é uma coisa deliberada de estrangular os operadores atuais para avançar na privatização. É a estratégia do governo federal. Aqui nós estamos vendo aqui a evolução de 2010 para 2020. O Zé Antônio vai repetir também esse slide aqui, mostrando que em 2010, 106 milhões de brasileiros, brasileiros, né, não tinham coleta de água e esgoto, coleta de esgoto. Em 2020 já houve uma evolução, esse déficit caiu para 93,8, o que já foi uma evolução, mas acontece que ainda é um número assim, constrangedor, porque isso aí não significa nada de universalização. Significa quase, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? Agora, outra coisa no tocante à água, estava um pouquinho melhor, porque 38 milhões que era o déficit, e hoje baixou para 33. Isso melhorou. Mas, ainda assim, ainda são números que têm um espaço muito grande e necessário para se avançar na saúde pública. Ok. Bom, aqui, no contexto da lei, os novos princípios da lei são universalização do acesso. Aqui é uma questão, essa é também, embora seja aparentemente a coisa, um termo seja comum, mas quando se fala de universalização, você pegar o próprio SNIS, quando se fala de universalização, significa as áreas urbanas. A concessão da sede municipal, por exemplo, então universalizou a sede municipal, está resolvido o problema. Só que agora o conceito da nova lei é todos os cidadãos, todos, um por um. Lá o Joãozinho, lá do Alto Morro, lá na fazenda dele, lá na vilazinha, lá no norte de Minas, tem um pessoal que gosta muito do nome de Baixa Quente. Lá no Baixa Quente tem que ter do mesmo jeito que na cidade grande. Então tem que ter todo mundo, é claro, não necessariamente com a mesma solução tecnológica, mas com que seja uma solução que satisfaça e dê segurança para o saneamento ser prestado com devida atenção. Outra coisa é o seguinte: redução e controle de perda de água, racionalização do consumo. Vamos falar sobre isso. Perdas. Perda, todo mundo, nós estava até conversando antes aqui, perdas de água,
até então não tinha um número. Que número que a gente vai perseguir? Qual que é a meta? Qual que é considerado satisfatório ou não? Não existia. Agora, só que o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, ele instituiu o decreto, a portaria 490, que essa portaria define que hoje permite-se que as perdas, aceita-se hoje 40%, como o SNIS está mostrando. Até chegar em 2034, desculpa, tem que chegar a 25%, que ainda é um número, 25%, qualquer empreendimento empresarial, falar 25% de perda, é um número assustador ainda, mas ainda assim é uma vitória quem trabalha com saneamento. Racionalização do consumo, que aí, no caso, é o consumo dentro das casas. Então, isso aí é questão de mais voltada a uma providência maior com relação a isso, além de campanhas de conscientização, aí tem que ter medidor para todo mundo. Se não tiver medidor, não tem essa racionalização. Fomento da eficiência energética, também é uma questão também de equipamentos eficientes, automação, reuso de equipamentos sanitários, em lugares que tem muita carência de água, pode ser usado os equipamentos sanitários, tanto para a agricultura, quanto para, mesmo depois de tratado, outros usos menos exigentes. E aproveitamento de água de chuva, que é uma atividade que tem sido bastante usada no Nordeste brasileiro. A prestação regionalizada do serviço, também já falamos sobre isso, então isso aí é uma regionalização que voltada mais para a diferença desses ganhos, dessa regionalização, dessa lei nova, que ela não foca na regionalização vinculada a fronteiras geográficas. Ela agrupa os municípios para dar uma viabilidade econômica, de forma que há um subsídio entre eles, mas até atingiu o padrão de viabilidade econômica. Ou seja, se alguns dos municípios, principalmente superavitários, se retirarem dessa região, vai acontecer que essa regionalização não aconteça conforme esperado. E outra coisa, a seleção competitiva. Aí ele pensa licitação de serviço. Ok. No contexto da lei, a titularidade dos municípios, ela, com interesse local, não tem dúvida nenhuma, é o município mesmo. Isso nunca foi discutido. É o artigo 30 da Constituição Federal. Quando é Estado e municípios compartilhados, quando é regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. E essa governança desse processo é ditado pelo Estatuto da Metrópole. O Zé Antônio vai falar sobre os conceitos ESG, ESG em inglês, que, nesse caso, fala muito sobre governança. A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidades que não integram a administração depende de contrato de concessão, mediante prévia licitação. Enfatizo outra vez. Os contratos de programas vigentes permanecem em vigor até o advento do seu tempo contratual. Aqui eu gostaria de dar um exemplo muito interessante, que é a Cesano, Espírito Santo. Eu tive fazendo um trabalho com eles lá em 2019. Eles anteviram, já estava o projeto de lei em andamento no Congresso Nacional, e eles viram que isso constituiria uma ameaça para a empresa, para a perenidade da empresa. Então, eles correram, enquanto a lei estava em discussão, essa discussão foi até longa, eles correram e, por lá, conseguiram renovar os contratos de programa deles, que eles tinham boa confiança dos municípios que eles estavam atendendo, conseguiram renovar os contratos de programa deles há 30 anos, 35 anos, que representaram 94% do faturamento. Ou seja, a Cesano está garantida com relação à sua perenidade. Então, o pessoal tem uma visão estratégica muito interessante. Os contratos devem ter meta de expansão do serviço. Se não tiver esses programas aí de redução de perda, de qualidade, eficiência, entre outros, esses contratos poderão ser anulados. Os contratos de programa vigentes. Então, mas a Cesano, esse exemplo da Cesano, eu achei muito interessante. Existência de estudo que comprova a viabilidade técnica e econômica. Eu já falei, é o contrato 10.710. Quem não comprovou a viabilidade técnica e econômica para chegar à universalização em 2033, está fora. Isso são 1.117 municípios. Meta cronograma de universalização, 99% de cobertura para água e 90% de coleta e tratamento de esgoto. O contrato, sem metas, tem que se adequar até 31/3. Tinha que adequar até 31/3. Já venceu esse prazo também. Não tem notícia de como isso está sendo conduzido hoje. Mas, de qualquer forma, a ameaça de o Ministério Público resolver entrar com o processo para quem não cumpriu, pode endurecer a mesma coisa.
Contratos com metas distintas devem se adequar para a prestação direta, licitação ou aditamento, ou seja, editar o contrato existente que esteja de acordo com essas normas. E outra coisa, o regulador tem que verificar anualmente se as metas estão sendo cumpridas. Não apenas aqueles requisitos de qualidade e tudo mais, que tem que se dar rotina, mas tem que ser as metas que foram programadas, os contratos estão evoluindo de acordo com o programado, estão sendo refinados de acordo com o programado, o regulador vai ter que fazer essa função. E outra coisa também, o operador, o privado ou público, se não tiver cumprida as metas contratadas, não pode distribuir dividendos, lucros. Isso, então, é outra notícia importante, porque o pessoal não está cumprindo as metas, e com esse dinheiro que está evitando os investimentos, ele vai distribuindo para os seus acionistas. Então, isso é uma injustiça muito grande. E a ANA vai dar norma de referência aos reguladores, não aos prestadores, porque as normas da ANA não se aplicam diretamente aos prestadores de serviço, mas elas são referência para os reguladores, que, em cima delas, vão produzir as normas específicas para os seus operadores regulados. Okay. Zé Nelson, está muito interessante, eu acho isso ótimo, material muito bom, mas eu queria pedir ver se você consegue sintetizar, agilizar um pouco, para a gente poder ter um tempo de conversar antes das pessoas começarem a sair. Tá. Então, isso aqui é um mapinha que mostra uma pesquisa. Então, mostra que 1.173 municípios que estão fora disso aí vão ter que, em princípio, estão com os contratos anulados. Ok. A outra coisa, as novas edificações condominiais são obrigadas a ter medição individualizada, nosso edifício, prédio e tudo mais, né? O regulador definirá índice máximo de perda, já comentei sobre isso, cobrança de esgoto, quando a rede estiver disponível no operador, independente de um usuário estar ligado ou não, o usuário está ligado ou não, ele tem que pagar uma parcela da conta. Essa agência reguladora vai estabelecer essa cobrança. E prioridade de recursos federais, a prestação regionalizada. Ok, tá bom. Não está longa, não, viu, Márcio? Vamos lá. Até a Lei 11.445 não havia regulação. Até essa lei de 2007 não havia regulação. Então, ninguém é obrigado. Eu conversava o diretor com o governador, com o prefeito e tal, e a tarifa era essa aí. Aí entravam as ingerências políticas, muito mais claro e tudo mais. A necessidade do planejamento, em termos PMSD, foi adiada várias vezes pelo governo federal, mesmo depois da exigência em 2007. Foi adiada 9 vezes. Então, isso desmoraliza o processo. A lei também organizou a regulação, mas deixou um vazio de mais de 20% do município, sem regulação e avançando pouco na cobertura de serviço. Quem está cobrando isso? Minas Gerais tem 130 municípios, então mais de 20%. Com a lei 14.026, há uma visão clara de trair os recursos públicos, os recursos privados, e uniformizar a regulação. Esses são os pontos bastante importantes. Ok, passou. Essa situação traz um cenário de mudança no setor que se mostra aquecido em 2021. Aqui, em 2021, já começaram a rolar as concessões privadas, os leilões da SEDAI, do Amapá, de Maceió, e com outorga, e uma coisa que tem sido condenada muito, que esses outorgas, esses leilões, essas licitações, estão previsando os valores de outorga. Quer dizer, aquela cota de início, de entrada, que o operador, o licitante, vai ter que pagar para o agente público imediato. E você não está se privilegiando, por exemplo, as tarifas que vão acontecer depois. Quem paga uma outorga muito alta vai ter que pagar uma tarifa maior, vai ter que cobrar uma tarifa mais alta depois, por seu equilíbrio financeiro. Aqui as metas, já falei sobre elas. Por favor. Aqui, outra questão da regionalização também é o seguinte: ela delega aos estados a possibilidade de definir os arranjos de regionalização. Até 15 de julho de 2021, que eram 12 meses da lei, após a emissão da lei. Minas Gerais emitiu, está lá rodando na Assembleia, um projeto de lei 2884, que ele fala sobre esses arranjos. E esse projeto de lei ele define 22 unidades regionais de saneamento em Minas Gerais,
para água e esgoto, e 22 para água e esgoto, e 34 para resíduos sólidos. Está lá rodando a Assembleia, não passou da primeira comissão. É o projeto de lei 2884, que quiser observar. E outra coisa, no caso de existência de subsídios cruzados entre localidades ou municípios que não pertencem a uma mesma unidade regional. Então, aqui vai entrar um conflito aqui, uma coisa que não está muito clara com relação, por exemplo, às companhias estaduais que já têm os seus contratos de concessão, contrato de programa em andamento válido. Titularidade compartilhada nas rurais, unidade regional de água e esgoto, o incentivo à adesão dos municípios à prestação regionalizada, condicionando esse acesso aos recursos federais. E os planos de saneamento, que, preferencialmente, em vez de ser elaborados a nível municipal, seja a nível regional. Okay. Aqui tem outra questão também, é o seguinte, na região metropolitana e nas unidades regionais, a região metropolitana é o Estado que define a região metropolitana do critério da lei. Então, nessa aí já é uma unidade regional de água e esgoto de resíduos sólidos bem definida. Agora, essa regionalização da URAI e o GRS de Minas Gerais está lá em andamento na Assembleia. Agora, só que o governo se reservou a prerrogativa que, se o Estado não definir essas unidades, o governo federal vai definir os blocos dele, chama bloco de referência. Então, se os estados não fizerem o seu dever de casa, o governo federal vai fazer. Ok. Bom, para terminar, as vantagens esperadas pelo legislador. Geração de ganho de escala, subsídios cruzados em uma mesma região e compartilhamento das infraestruturas do sistema existente, resultando da economia de escala. Por exemplo, serviço de apoio, sistema comercial, sistema de manutenção mecânica, sistema de treinamento, sistema de alimentação, medidores. Então, isso aí, compartilhar essa tecnologia, esse conhecimento. Quando você tem uma escala maior, você pode ter pessoal mais capacitado, com melhores recursos. Ok. Então, isso aí, quem quiser algum contato, está aí disponibilizado. Tá? Então, ok, muito obrigado pela atenção. Certo? E aí, Cláudio, a bola está com você agora. Nós que agradecemos essa excelente síntese que você fez das alterações recentes, né, da 14026, e de todos esses impactos, e dessas dúvidas, né, que a gente ainda tem, e temos ainda um caminho longo a percorrer até que esse novo modelo se consolide, né? E, inclusive, com essa grande pendência aqui no estado de Minas Gerais, que é o projeto de regionalização que não anda, e essa pendência nos traz uma grande insegurança, né? Nos traz, assim, inclusive para os municípios, como é que vão contratar os serviços, né? Se vai contratar de Copasa ou não, em que condições, e não só água e esgoto, mas de resíduos sólidos também. Eu acho que é muito interessante o resumo. Tem muita mais coisa, né? Acho que cada slide dá um bom debate. Debate, sim, muita coisa para a gente explorar. Mas obrigado, viu, Zé Nelson? Então, agora nós vamos passar para o Zé Antônio, né? Que vai também compartilhar conosco, né? Essa proposta. Aumentar um pouco aqui. Você me ajuda aí a projetar, então, né? Sim. Pois é. Aquele mapinha que o Zé projetou inicialmente também está aí a seguir, e ele fala exatamente essa distância que há, né? Que é uma década que a gente não pode se orgulhar muito dela. É um desafio muito grande. E o Zé Nelson mostrou os caminhos desse desafio, que vai gerar um punhado de oportunidade para a gente que trabalha no setor também, como nós profissionais, né? Acho que o associado da ABS tem que estar ciente disso também. Mas eu gostaria que você fosse para o slide seguinte, porque eu quero demonstrar, na verdade, é o seguinte, são números. Para eu falar de ESG, que seria, digamos, o pano de fundo, né, dessa pequena palestra, a sustentabilidade é que está lá no pano de fundo. E essas três letrinhas, essa sopinha, na verdade, para mim, é uma grande equação, uma equação muito sábia. Você tem essa primeira questão aí, do índice de atendimento total com água pela Copasa. Eu vou direto, não vou Copasa não, porque eu estou falando de Minas Gerais. Em Minas Gerais, em 2010, ele era 86,1%.
Quando nós passamos para 2020, esse número de Minas Gerais está em 82,7%, que é a próxima transparência. Nós fizemos questão de fazer essa quebra, ressaltando até por cores as demais regiões e os estados, para que as pessoas possam fazer o benchmarking, que é muito importante aprender com os outros, e saber que se nós estamos ruins, tem gente muito pior. E acho que a gente está até em Minas Gerais, estamos até bem na frente de algumas outras, na exceção da região sul. Mas a questão, quando a gente vai para o leque do esgoto, que é a próxima transparência, você vai verificar que o Brasil é que está muito mal no atendimento total com serviços de esgoto. A região sudeste é um paraíso quando você coloca os gráficos, né? É um paraíso. Agora, ainda assim, se você pegar, nós fizemos questão também de separar, fragmentar o estado de Minas Gerais entre as LPUs, as LPR, as LEP, a Copasa e também a Copanor, para que a gente possa tentar entender um pouco da contribuição de cada uma dessas que estão atendendo a públicos diferentes, em locais diferentes, em situações diferentes, tarifas diferentes, recursos diferentes, para a gente poder tirar mais proveito disso. Bom, a Copasa... Essa sigla, o que é LPU, LPR? LPU é o prestador local de personalidade jurídica pública. A LPR é o prestador local que pode ser público, mas é personalidade jurídica privada. Por exemplo, um SAI ou uma fundação ou algo parecido, né? E a LEP, que é a privada. É uma empresa privada que foi lá e pegou a concessão. Isso é do SNIS. Nós estamos mantendo a nomenclatura do SNIS, né? E depois nós temos a Copasa e a Copanor separadas. Eu queria falar, Flávio, o gráfico está tampando as fotos, está tampando da Copanor, está bem no cantinho. Podia diminuir um pouquinho o gráfico, então, o tamanho. Se tivesse pensado, nós podíamos ter colocado as imagens na direita no começo, né? Mas, de qualquer maneira, dá para vocês ver as cores, não dá para discriminar as regiões, quem quiser analisar. Isso, na verdade, é uma amostra de 70 indicadores de gestão. Nós vamos falar deles aqui para frente, que são os indicadores que têm um apelo ESG. A próxima, nós estamos tratando de esgoto, atendimento total. Não vou nem falar em tratamento, porque é uma coisa mais difícil de explicar a mecânica nesse espaço que a gente tem aqui. Mas o atendimento total com serviço de esgoto, principalmente em considerações isso que o Zé falou agora, que o total agora é para valer, né? Aquele sujeito que mora lá no cantinho, ele vai acabar tendo que você tem que criar uma solução para ele, não interessa qual. Então, o atendimento total com serviço de esgoto, nós temos uma situação também que não é muito animadora. Se a gente pegar aqui, comparar Minas Gerais, que tinha 73% de atendimento total com serviço de esgoto, tinha 2010, estava invertido aqui. Minas Gerais tinha 33% de atendimento... Não, peraí, gente, perdão, aqui que eu passei folha demais. Em 2010, Minas Gerais tinha 68% de atendimento com serviço de esgoto e 73% apenas em 2020, quer dizer, uma década e mais um ano, né? E a gente, colocando a Copasa do lado, para também ser colocada no forno, a Copasa tinha 53% de atendimento em 2010 e passou para apenas 55%, 11 anos depois. O crescimento, fica até difícil a gente explicar isso, a gente vê as dificuldades que o Zé tem falado, principalmente na parte regulatória, né? Mas quando a gente vai para perdas de água na distribuição, nós fechamos o ciclo ESG de três indicadores que nós vamos falar, né? Esse é o primeiro de água, o segundo de esgoto e o terceiro de perda na distribuição. Nós chegamos a uma situação que é muito acomodada, mas quando eu mostrei isso para um colega do Banco Mundial, que é europeu, ele falou, mas como que vocês convivem numa situação dessa? Aqui a gente tem várias justificativas,
inclusive justificativas técnicas. Mas a perda na distribuição, vamos pegar aqui a perda na distribuição média do Brasil, lá do lado esquerdo, que era 39% em 2010, passou para 40% em 2020. Voltando de novo na planilha anterior, a perda de água de Minas Gerais, que era 33%, passou para 37%. A da Copasa, que para nós tem uma massa maior pelo porte, que era de 33%, a perda foi para 40,3%. Então, os gráficos realmente denunciam, do ponto de vista de sustentabilidade, que a sustentabilidade, principalmente na Copasa, eu até citei na página seguinte que eu queria que você passasse, que é o próximo slide, a Copasa coloca no seu relatório anual, no seu site, os compromissos ODS. Uma figura muito bonita, muito bem equilibrada, mas eu busquei indicadores de desempenho e métricas para dizer como é que ela vai fazer para melhorar esses indicadores ESG. Nós temos um histórico aqui para falar de 70. Ela não apresentou medição nenhum deles, não apresentou meta para nenhum deles. Então, o ESG fica sendo mais uma questão política de se comunicar com um segmento da sociedade, mas na prática não está acontecendo o saneamento. Isso, para mim, é o pior de todos. Por isso que quando o Zé falou assim, não, vamos falar na ABS, eu falei, gente, pelo amor de Deus, aí é o que eu precisava para poder fazer uma mensagem chegar em algum lugar em que as pessoas se sintam confortáveis, ou melhor, desconfortáveis com alguns números, né? Então, eu te peço para passar para a transparência seguinte. Aí sim mostra para nós a plataforma da Interáguas, que é uma plataforma que ela é gratuita. A gente pode, num segundo momento, o Zé Nelson deve procurar vocês para a gente fazer um acordo com a própria ABS, por sugestão do Zé, da Interáguas com a ABS, para poder ceder isso para as pessoas poderem utilizar, porque ele é online. Nós separamos 10 áreas-chave de resultado e fizemos um arranjo para que cada uma delas tenha um número mágico de 7 indicadores principais. Isso não é correto, mas é o que a gente precisava para começar. Podia ser 5 num, podia ser 11, 10 no outro. Uma hora a gente pode chegar num termo que facilite isso. Mas são indicadores que não é costume. Você tem eles, inclusive, a maioria deles vem pronto do SNIS, outros nós montamos a equação através de dados também do SNIS. A base é 100% do SNIS, porque senão a gente não tem onde se escorar na confiabilidade. Você então, encontra, desde a questão da governança e transparência tarifária, que está lá em cima, do lado esquerdo, como a governança corporativa, propriamente dita, onde está o mouse rodando aí, né? Do lado direito, a sustentabilidade dos recursos hídricos, alguns indicadores mais focados nesse pedaço. Tem de gestão de pessoal, qualidade do produto, qualidade dos serviços. Então, a eficiência da regulação econômica, encontramos alguns indicadores que devem ser os favoritos do regulador, entre outros, né? De forma tal que isso que nos mostrou é que a Copasa, que detém a maior parcela, o maior tamanho na fatia da prestação de serviço, ela não está levando isso a sério. E como nós estamos num fórum menor, a gente pode falar com mais tranquilidade. O fato dela não ter colocado metas com indicadores ESG, para dizer o que ela está fazendo, só está transformando em propaganda aquilo que ela colocou no site. A base desse estudo todinho que está aí é a transparência seguinte, que mostra um desenho da cadeia de valor, que poucas pessoas têm intimidade com isso, mas nós que estamos aqui, para nós é muito tranquilo conhecer. Nós sabemos perfeitamente o que é uma cadeia de valor de saneamento, o que está dentro, o que está fora, o que está antes e o que está depois, o que está dos lados, né? E aqueles que aparentemente não têm uma função operativa, por exemplo, regulação e fiscalização da prestação de serviço em amarelo e em laranja, aí, mas são coisa que tem a ver a questão chamada risco-governança. E embaixo você tem os riscos socioambientais. Aparentemente, eles estão fora da empresa, é porque são mais vistos fora da empresa. E também mostra ao lado, também à direita, uma visão resumida dos stakeholders,
que estão em volta da companhia, em volta do prestador de serviço, que muitas vezes não são ouvidos e talvez nem tenham interesse em se fazer ouvidos. Eu peço para você passar para outra transparência, que ela mostra um trabalho que merece depois um trabalho interno, uma reunião interna na ABS, se quiser combinar isso, para a gente discutir como se faz um processo de planejamento focado em ESG, que muitas atividades já são feitas nas companhias, nas grandes principalmente. Mas é mais um conceito, mais um rumo do que uma prática de figura de desenho que está aí. Eu passaria para a terceira, para outra, que eu considero mais importante. Como modelar um plano ESG? O plano ESG, ele começa, quer dizer, ele sustenta um plano estratégico quando a gente está com a intenção de fazer as letrinhas funcionarem na sopa. E mais S mais G. Para essas três coisas se integrarem, para a pessoa falar em sustentabilidade de boca cheia, né? Isso encontra processo de engenharia, compromissos externos, que é o caso que algumas assumem, né? A modelagem dos KPIs, né? Que a gente não tem visto, no caso da Copasa, nem da Sabesp também não tem, da Sanepar tem alguns, né? Mas eu chamaria atenção aí para o que está lá, a Nordeste, o mapeamento e escuta de stakeholders. Nós temos sido muito pobres, nós estamos muito ensimesmados, isso parece que não mudou muito nos últimos 20 anos que eu estou fora da Copasa, continuamos todos ensimesmados, trabalhando, olhando para dentro, olhando para o umbigo. E o stakeholder, que é a palavra mais bonita da moda e que as pessoas estão usando também como moda, ele tem um papel ativo, sim, estão se organizando para participar disso. Na próxima transparência, a gente faz uma sugestão, simulando o caso da Copasa, que poderia ser um SAI de Itabirito, ou poderia ser a Sabesp, todos eles têm que lidar com alguns stakeholders que têm uma influência primária ou influência secundária. E também tem, dentro do primário e dentro do secundário, você tem aqueles que estão internamente, que são os internos, e os externos. Cada um tem um papel. Eu optei por chamar a atenção, que é mais agressivo, a transparência seguinte, que é um stakeholder, que é um grande competidor pelo uso da água. Essa estatística, que vem da Water Footprint, da alimentação. Então, enquanto nós estamos conversando aqui, e eu tomei um cafezinho, eu acabei gastando, deixa eu ver aqui o cafezinho, 140 litros de água da minha xicrinha de café. No processo de produção da cadeia de valor do café até chegar aqui, eu acender o fogão e botar água, 140 litros. Isso é um competidor sério, o setor agrícola, principalmente aqueles que trabalham com irrigação, é claro. Aqueles que não estão direto com a irrigação, às vezes até pior. Eles agridem o meio ambiente de outra forma, né, e não cuidam do resíduo. Eu chamaria também a atenção sobre a necessidade, coisa que eu vejo muito a ABS como um hospedeiro dessa planilha que vem a seguir, que é o engajamento e escuta de stakeholders. Tem um ambiente adequado. Se você procurar escutar stakeholders primários, conforme indicadores, os exemplos que nós fizemos aí foram tirados das planilhas correntes aí da nossa plataforma. Mas dos 70, mais de 50 tem uma dependência muito grande de interlocução com o stakeholder externo, primário e secundário, externo ou interno. Pode passar para a próxima, que a gente vê também aqueles secundários, os secundários, repetindo a mesma salada de indicadores, mas indicando algum desses. Aí, por exemplo, a ABS se encontra nesse aí do secundário. Secundário não quer dizer que é pior, não é menos importante, não. Tá? É que ele não tem ação direta dentro da organização. Né? E, no final, o mais importante de tudo, nós estamos falando de ESG, que as pessoas não conseguem trabalhar com ESG na prática, sim só na retórica, é exatamente a materialidade. Como é que você dá materialidade
a sopa de letrinhas chamada ESG, né? É pegando as percepções dos stakeholders, internos e externos, primários e secundários, e traduzindo aquilo numa série estatística de priorização de atividades que precisam ser implementadas, que não são hoje, de escolhas que têm que ser feitas. E esse é um trabalho que me parece também muito que é a cara da ABS, pela isenção que ela tem e pelo capital institucional que ela tem, pelo capital técnico que ela tem, de valorizar essas ideias. Essa era a mensagem que eu queria passar e deixar para vocês também. Eu queria deixar claro para vocês, Flávia, que nós temos muito interesse em deixar o acesso à plataforma, de certa forma, vinculado à ABS, para que as pessoas possam, quando falarem de saneamento, falar com números, falar com resultados. Isso nós podemos consolidar isso de uma forma muito fácil, sem envolver repasse comercial. Era isso, eu agradeço essa oportunidade que vocês nos deram, agradeço ao Zé por estar compartilhando comigo de perto. O Zé está sempre ele é um espelho. Toda vez que eu tenho uma dúvida, eu ligo para ele. Ele foge, mas depois ele volta. Mas muito bom, Zé, muito obrigada. Há pouco tempo nós tivemos aqui, nesse espaço também, uma discussão de uma metodologia da Sammymetrics, né? Sim. Mas, assim, muito complicado não, assim, é uma metodologia deles, né? Mas você acaba perdendo um pouco essa percepção do ISG, né? Exatamente. Eu acho que da forma às vezes, como por você excesso de sofisticação, né? Ela fica numa nuvem que ninguém acaba entendendo direitinho. Como é que de fato você a transforma? Agora, no saneamento é muito fácil, né? Porque a sopinha de letras ali, se ela não te pegar no E, ela pega no G, se não pegar no G, ela te pega no S. Não tem jeito. Não tem um processo gerencial, né, ou operacional dentro de um SAI que você consiga desatrelá-lo de uma das letrinhas da sopa. Mas a maioria vai para as três, né? Então, talvez seja a hora da gente ter eu fico à disposição, já tinha falado com o Zé, de visitar a ABS para olhar isso, sem envolver assunto comercial, que a gente possa compartilhar isso. Viu? Então, nós tivemos aí, eu acho que é bom que essa apresentação sua de hoje vem somar esse trabalho, então, que a gente tinha visto antes, né? Muito bom, e mais especificamente dentro do saneamento, né? Mas eu acho que as duas apresentações elas se complementam nessa visão do conjunto. Pelo menos para mim, me passou essa o Zé cutucou a onça primeiro, né? Isso. O Zé cutucou a onça primeiro, depois saiu correndo, né? Isso. Mas o Zé tem sido o meu oráculo para isso aí esse tempo todo. Isso aí, ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu vou passar aqui para o Nelson, que já está com a mão levantada, tá? O Nelson Guimarães, que também é nosso aqui, hoje ele está lá na chapa nacional, na direção nacional, mas ele é também aqui da Copasa, atualmente, né? Trabalha na área de meio ambiente e está sempre presente aqui, grande companheiro. Aí, Nelson. Você me dá só um minutinho, que a minha neta acabou de entrar, a minha netinha do Canadá está entrando aqui. Só para vocês verem, eu vou passar lá embaixo. Ó, tomando banho, olha lá. Dá para vocês verem? Não, está dando para ver direito. Não, não dá, vida. Nelson, quer esperar a gente voltar? Oi. Não, eu posso... eu queria até fazer um comentário com o Zé Antônio, mas eu posso estar iniciando aqui. Primeiro, parabenizar aí, Zé Nelson, aí pela apresentação, foi muito bom, né? Esse sumário que você fez aí, desse novo marco aí do saneamento. Eu acho que ainda temos muitas dúvidas, né? E recentemente a gente até participou de um evento junto com a Ana, veio uma analista da Ana, e porque a prática desse marco, ela ainda existe muitos pontos
que ainda não estão claros, né? E acho que a própria Ana está tendo dificuldade de responder essas dúvidas que são aparecidas com os operadores. Essa questão da regionalização, a questão dos municípios que não querem aderir à regionalização, como garantir, então, essa viabilidade financeira, né, dos municípios que são deficitários, se o município que teoricamente deveria, né, sustentar aquela região, ele não quer participar. Como os municípios que são autônomos, como é que eles vão também garantir o alcance das metas, né, de universalização, como vai se fazer com aquelas regiões e que, né, tanto a concessionária ela não conseguiu, né, a confirmação, né, dessa me fugiu o termo aqui, não é viabilidade financeira, né? Mas a questão Da eficiência, né? Eficiência financeira, né? E para garantir a capacidade financeira, é isso mesmo, econômica financeira, e em regiões também que não têm viabilidade econômica financeira para poder se autossustentarem. Então, acho que essa discussão ainda vai se prolongar muito tempo, e até mesmo, como a Flávia falou, acho que cada slide que foi colocado ali daria uma ampla discussão e que, com certeza, nós ainda vamos passar um bom tempo aí discutindo todos esses aspectos, né? E eu coloco aí, sim, como ponto positivo, sim, essa busca de uma universalização da regulação, né? Eu acho que isso aí foi um avanço importante, né? Agora, a outra questão que eu me senti até provocado em estar falando aqui foi pela colocação do Zé Antônio e colocando uma crítica em relação à agenda ESG, né, da Copasa. O Zé Antônio, primeiro, parabéns pelo trabalho, mas o que eu queria acrescentar e colocar é o seguinte, né? Quando a gente está discutindo, né, uma agenda ESG, e para o saneamento é uma coisa que é um desafio muito grande, porque o nosso próprio negócio, né, o nosso core business, né, o nosso principal negócio, ele já é um ODS, né, já é o próprio, é um sangue correndo ali. Que é água potável e saneamento. Então, os indicadores do negócio principal, eles são mensurados, eles estão de grande ali, qualidade, e são apresentados, né? Então, indicadores, e muitos desses que foram colocados e que vão estar impactando numa agenda ESG e também nos ODS, eles são apresentados, sim. Agora, quando a empresa, e no caso, ela adere, por exemplo, ao Pacto Global, como é o caso da Copasa, onde ela estabelece os seus ODS principais, onde ela estaria trabalhando. Que quando a empresa ela adere a uma agenda, né, global e da importância que né, para as questões de sustentabilidade e meio ambiente, ela tem que fazer a mais do que a própria eficiência operacional da empresa. Então, quando se apresenta a agenda ESG, isso é colocado no relatório de sustentabilidade, você, além dos seus indicadores do seu negócio normal, você tem que apresentar quais ações que você está fazendo em relação a buscar equidade de gênero, quais ações que você está fazendo, né, para garantir aqueles ODS que estão relacionados à qualidade de vida, à questão de meio ambiente,
como, por exemplo, a questão de mudanças climáticas, né? As questões de governança. Você colocou muito bem aquela questão, né, de como é que eu estou tratando as partes interessadas. Então, isso sim eu acho que o setor ele tem que avançar em vários desses aspectos, e normalmente você tem as metas, sim, do seu negócio, e você tem compromissos, né, com uma agenda. Esses compromissos, eles normalmente são declarações, né, que são Sim. voluntárias e que você busca, sim, estar alcançando. Eu não sei da pesquisa, né, que foi feita, mas hoje o que se está procurando é você realmente buscar, e aí para o setor saneamento, ter metas desafiadoras em relação, isso foi até apresentado na nossa, no nosso último encontro, me parece, acho que foi o último, né, que a Sônia trouxe lá a experiência da prefeitura com relação, por exemplo, à redução dos gases de efluentes, dos gases Efeito estufa. de efeito estufa, como o saneamento pode estar cooperando com isso, que metas baseadas na ciência podem ser desafiadoras para o setor, né? Então, eu acho que são questões que são amplas, mas que são muito importantes e são adicionais a toda essa questão que são também fundamentais e essenciais, que são os indicadores do próprio negócio, tá bom? Só nesse... Porque está na veia, né? O problema do saneamento é Exatamente. porque está na veia, está correndo na veia, né? Então é muito fácil, inclusive, de quem está fora ver. Mas lá do lado de dentro a gente já sofreu muito também, né, Zé? O Zé é o avô do PECOP. Quem falava em perdas há 30 anos atrás, né? O PECOP hoje seria hoje um instrumento de ESG daquele violento, né? E o Zé foi meu professor, que foi meu primeiro gerente aqui na Copasa. Tá vendo? Quando eu entrei, lá em 1992. Nós demos esse azar. Eu também fui cria dele. Só que no meu tempo ele ainda batia. No seus eu não sei se ele bate. Eu não sei. No meu tempo ele batia. Mas, Nelson, vale aquela novamente do professor e o aluno, viu? O professor é tanto melhor a professor na medida em que os alunos o superarem. Ele mandou um abraço para mim? É isso aí. Muito, muito boa colocação sua, Nelson. Muito bom. Gente, Rogério, você quer falar também, Rogério? Eu queria só dar os parabéns aí ao Zé Nelson. Tem vídeo? Está sem vídeo. Estou sem vídeo. Deixa eu voltar o vídeo. Isso. Eu queria só dar os parabéns aí ao Zé Nelson e a outra pessoa, eu esqueci o nome, sou péssimo de nome. Zé Antônio. Tudo é Zé. Que é? Zé Antônio. Tudo é Zé. Zé Antônio, Chaves. Zé, você não erra, não. E dizer o seguinte, eu sempre fico muito impressionado, isso foi o tempo todo que eu passei aí na Aves e a trajetória de saneamento, com a questão de perdas. É sempre muito triste ver os indicadores de perda evoluírem, né? É uma pena isso, porque já temos tecnologia, já precisamos de investimento, e pensar que você paga por 1 metro cúbico de água ao receber na sua casa, você, na verdade, está pagando por 1,40 metros cúbicos. Exatamente, 40% de perda. Ou seja, você está pagando uma perda de 40%. É realmente irracional a gente pensar isso hoje em Minas Gerais e dentro da Copasa. Isso realmente eu fico muito triste de ver na apresentação. Eu estava até conversando com o Zé um pouquinho antes, boa noite. Porque no tempo do PECOP do Zé lá, eu aprendi sobre perda, porque eu era um cara da área financeira, né? Eu trabalhava na área financeira, eu fui aprender com o Zé sobre perdas. Perdas, para mim, eu tive que quantificar aquilo do ponto de vista financeiro. Agora, do ponto de vista ambiental, a gente não pensava naquela época, né? Mas, Rogério, existe uma questão, só para você ter uma primeira dica
de como essa questão das perdas funciona. Pega o SNIS e compara número total de ligações e número total de ligações ativas. Todos os municípios, todas as cidades têm um número de ligações ativas muito menor do que a total. Essas ligações que estão lá, que não estão inativas, o que está acontecendo com elas? O que está acontecendo? Isso aí está fraude, está fechada a casa, foi demolida, foi mudada. Isso entra, então, por exemplo, a questão comercial. E, fora isso, tem a questão de tecnologia. Antes de você sair para pesquisar grandes causas, vê essa coisa mais interna. Aí, quando eu analiso o arroz com feijão interno da organização. O pessoal, quando fala em perda, quer contratar logo detecção de vazamentos, tecnologia de última ponta para detecção. Então, gente, vamos analisar arroz com feijão primeiro. Depois eu concordo, Zé Nelson, eu concordo, mas a questão é a seguinte: quando se calcula essa perda, ela chegou em algum lugar, seja na forma que você calcular. E aonde ela chega é sempre na parte econômica. Ou seja, nós, na verdade, pagamos 40% a mais. Esse é o ponto. Agora, onde ela está, não me interessa, porque eu sou um stakeholder que quero falar sobre isso. Eu sou um que, entendeu, que está sempre falando sobre isso, né? Como disse o colega aí. Ou seja, acho que tem que ter mais atenção, seja onde a perda estiver. Porque a gente pagar 40% a mais no programa. Você não imagina, por exemplo, gastar 30 minutos de telefonema e pagar para a empresa 60 minutos. Né? Ninguém faz isso, ou seja, você não pensa em comprar 2 camisas e receber só uma, pagar por 2 e receber só uma. Isso é inadmissível para qualquer consumidor. Então, pagar 40% a mais é inadmissível, né, de perda. Isso está saindo em algum lugar. Sempre que aparece essa perda, ela está realmente saindo em algum lugar. Né? Seja mesmo pela que não emissão, seja perda de água. Você está emitindo mas eu águas estou pagando a mais. 40% a mais. Está pagando 40% a mais. E o consumo de energia que foi usado também para produzir essa água. Né? Você tem o ESG pega a companhia de saneamento de todos os lados. Não deixa escapar. Você precisou de energia para poder mobilizar essa água. Né? Aí, Rogério, pode até caber uma outra pergunta aqui, tá? Baseando na sua... Você sabe, psicólogo, quando você faz uma pergunta para ele responde com duas perguntas. Então, assim, uma pergunta muito assim, básica: a quem interessa a redução de perdas? O usuário nem percebe, ele sabe que está pagando uma conta, não sabe que tem 40%. Interessa quem quer essa diretoria de empresa que acaba a cada 4 anos, o governo muda tudo e tal. Se baixou uma gestão lá, em você administrar a gestão de perda na organização, significa você brigar com muita gente, qualquer empresa. Você precisa tirar gente da zona de conforto. Entendeu? Então, não, é uma situação assim... Aqui... O Rogério deixou isso claro, rapaz. O stakeholder externo, o primário, o secundário, o interno e o externo, eles estão parte disso. Tem sempre alguém que tá lucrando e outro que está pagando. Ele está reclamando pela via do contra-cheque, lá do talão de cheque dele. Que eu também reclamo, porque eu reclamo só pela perda da água física, do ponto de vista de você pegar uma água e jogar ela fora de novo. Tirar, gastar energia, processar, tratar, gastar um punhado de outras coisas, depois jogar ela fora, deixar ela embora. Deixar ela embora. E tem muito disso aí que é mais aritmética do que físico, mas a perda existe, a gente sabe que ela existe. Eu lembro das suas brigas, eu virei um fã do estudo dessas coisas, te ouvindo, aprendendo com você quando você lançou o PECOP, Programa Estadual de Recuperação de Perda, uma coisa assim, um nome bonito para danar. Né? A gente andava para o interior rodando aí, né? Rodava o interior todo, e é uma luta. E é o desafio, então, que permanece, né, gente? Tem uma perda alta que alguém paga por ela, né? Quem paga por ela somos nós, né? Não é só o valor que a gente mede, que a gente está pagando. Nesse valor que está medido, está embutido uma perda que ficou aí no sistema, né? Agora, se a gente comparar a Copasa com os outros, em outros quesitos, ela está dando um show de bola tão grande, sabe? Em outros quesitos, e nesse não combina. Sabe, a pessoa que
que pega um terno bonitinho, veste, penteia o cabelo direitinho, vai para a rua, mas... Pois é, Zé Antônio, mas inclusive com relação a perdas, o próprio gráfico seu mesmo lá mostra, assim, não estou nem defendendo Copasa, não, né? Mas assim, a gente ainda está bem na fita, né? Não, Isso realmente, é uma tristeza, isso é uma esse tristeza. que dói, né? Isso dói, com essa perda alta desse jeito, a gente ainda está relativamente bem no cenário brasileiro. Se tivesse só um pouquinho de gente lá, não tinha problema nenhum, era mais fácil bater em poucos. Mas agora estão todos eles. O cenário nacional é muito ruim e a gente tem que lembrar também, né, que a perda não é só a perda física, né? Então, nisso aí tem uma importância muito grande o viés social, né? Que a gente sabe. Eu ia chegar nisso, Nelson. Esse viés aí ele tem que ser considerado nas estratégias. Olha o stakeholder falando aí, ó. Stakeholder... Não, quando a gente fala em universalização de saneamento, universalização do saneamento não é só fazer chegar a água, mas chegar a água a quem? Né? Assim, o grande problema são as grandes desigualdades que a gente tem sociais, regionais, e a grande desigualdade que a gente tem na distribuição do abastecimento. Né? Tanto para chegar a água, quanto na coleta, tratamento de esgoto, na coleta de resíduos sólidos, né? E é muito triste a gente perceber isso, que se a gente vai analisar esses dados, né, e fazendo um confronto assim, com a questão social, né, a questão da distribuição de renda no Brasil, como é que isso está muito intimamente relacionado. Né? Quer dizer, e é por isso, às vezes, que acontece os gastos também, porque as pessoas não podem pagar por isso. Só que eu entendo que a água, principalmente, é um direito social. Né? E ela é condição básica para que os outros direitos aconteçam. Né? Uma condição básica para você conseguir trabalhar, uma condição básica para você conseguir estudar, né? Para você alimentar. Né? Então, assim, não tem como a gente deixar... Por isso que o ISG é importante. Só uma última coisa, se o tempo todo a gente tem que estar discutindo isso tudo junto. Né? Assim, o social disso aí não é só quem é que vai lucrar, né? É quem é que a gente precisa ser atendido para que a gente possa ter esse benefício de desenvolvimento para todo mundo. Rogério, vamos fechar com o Rogério, porque gente, até mesmo a questão de informação, né? Que hoje a gente fala muito de transparência, se a perda é social, é fornecimento a terceiros, por que não transformar isso em custo, mas com transparência? Né? Então, é por isso que eu também bato muito na perda. Isso. Eu acho que o direito à água é necessário, mas vamos pôr ele na conta. Ou seja, isso deixa de ser perda em algum momento e vira custo, ok, é custo. Porque a gente precisa assumir, né, Rogério? Que tem uma questão social que será paga por todas e dividida por todos. Eu concordaria em pagar, desde que ela estivesse clara. Mas quando ela entra como perda de 40%, é inaceitável em qualquer negócio. Em qualquer negócio. André, você quer falar também? Sem som, André. Sem som, André. Microfone. André. Não, eu queria só elogiar tanto a apresentação quanto o debate, né? As apresentações do José Nelson a gente já conhece bem, são sempre ricas em informações. Obrigado, José Chaves, também por nos apresentar e esclarecer os indicadores. Hoje foi um dia que agregou bastante conhecimento aí, ao menos para mim, imagino que para o público todo. Não, com certeza, acho que foi muito rico. Queria agradecer Zé Nelson pela iniciativa, do Zé Antônio aí, muito obrigada mesmo por essa grande contribuição. Estou muito feliz de ter vindo aqui. O Zé Nelson foi na hora certinha. Né? Nós estamos trabalhando junto nisso, o Zé tem sido um esteio nessa luta para poder transformar essa sopa de letrinhas, né? Numa coisa no dia a dia normal de quem está nesse segmento. Não tem jeito de tirar fora. Eu acho que o Rogério foi cruel ali. Você não tem como falar nisso sem as três letrinhas, uma ficar olhando para você e te dar uma olhada de banda, né? Pegou pesado. Mas muito obrigado de qualquer jeito. A grande vantagem do SG é tentar fazer essa sopinha funcionar junto, né? Assim, uma coisa não pode funcionar. Né? Com o que der, um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez. Esses 40% vão ser... A transparência dos 40%, para mim, foi um ponto-chave aqui, que eu vou tentar
essa chamada do Rogério doeu aqui também, que é tentar realmente esmiuçar mais ainda, viu, Zé Nelson? Para a gente tirar das sombras aquilo que o pobre está pagando via ICMS, via outras coisas, né? Para poder usufruir de uma coisa que, de certa forma, pela eficiência, você pode corrigir uma parte dela. Pelo menos uma parte pode. Eu diria que um dos grandes desafios que está nessa questão de saneamento imposto pela nova lei, na realidade, é um problema que não é novo, mas assim, é a questão do saneamento rural. Quer dizer, o saneamento rural, por exemplo, tipicamente, em Minas Gerais, em média, dá em torno de 20% da população do estado. Embora que tem municípios no norte de Minas que chega a 60% como população rural. Essa população está totalmente fora do radar. Ninguém está sabendo que isso existe. Agora, e outra coisa importante também, um outro desafio importante, que é a questão da sustentabilidade desse serviço, é que qualquer comunidade, por menor que seja, pode ter 20 casas. Tem que, se tiver um sistema lá de abastecimento de água ou de esgoto, tem que ter alguém lá para dar uma primeira resposta. Tá? Não precisa ser funcionário da empresa. Aí tem que ter uma criatividade. Existe experiência no Ceará muito bem conduzida lá pelo CISAR. Tá? Então, a gente tem que incorporar essas experiências exitosas. E, gente, não tem milagre, não tem nada assim de muito sofisticado, altíssima tecnologia, não sei o que. Não. Gente, é coisa simples mesmo. E nós estamos sempre se discutindo. O ESG, quer dizer, na realidade, fala em governança, quer dizer, é transparência, a coisa é simples. É simples. Agora, é claro que para chegar no simples, a gente tem que adotar certas providências de cuidado sofisticados. Mas as providências em si são simples. A governança é mais do que a transparência, né? Você garantir que vai ter eficiência mesmo na prestação de serviço, todo o relacionamento interno, o relacionamento da empresa com o entorno, acho que tudo isso é governança, né? E tem muita coisa para conversar ainda, gente. Felizmente, né, a gente não vai conseguir voltar por aqui, mas pelo menos a gente vai conseguir também hoje dormir com uma pulga a mais, né, nos incomodando, né? Um desafio a mais, né? Eu que agradeço, agradeço muito a oportunidade, viu? Então, nós agradecemos. É prefiro você ficar com a pulga atrás da orelha do que aquele sujeito que é o do 10º andar, quando passou pelo 5º, você até agora foi só um friozinho no rosto. Até agora. Nós estamos que fechar bem. O Brasil está todo nessa situação, só está um friozinho no rosto, viu? Gente, então vamos, né? Boa noite a todos. Um abraço, muito obrigado. Flávio, só antes de finalizar, só lembrar, eu não sei se o convite foi só para os conselheiros, diretores, mas amanhã, né, 17h30, tem a apresentação da nova chape aí da ABS. E aí fui indicado lá, né, Flávio? Quase no laço. Para a diretoria. Teve que ser no laço, mas assim, eu acho que hoje você que tem o melhor perfil para preencher esse cargo. Quem mandou ele passar na porta, né? Na porta, jogaram o lacinho nele. Vai representar muito bem Minas e Sudeste, Nelson. Tá bom, mas então aí amanhã tem a apresentação da chapa, né? Hoje, por isso até, viu, Zé, eu cheguei um pouco atrasado na sua palestra, porque hoje estava sendo com o pessoal da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E amanhã vai ser, então, com o Sudeste e Sul. Aí estão todos convidados aí para participar. Estaremos lá, com certeza, viu? Gente, boa noite, obrigado, então, gente, mais uma vez. Muito obrigada a todos, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Só lembrando a pergunta de sempre, a apresentação será disponibilizada, né? Sim, a apresentação será disponibilizada no YouTube. Nós daremos o link amanhã ou depois, né, Cássia? Assim que a gente disponibilizar, tá? Ok. Beleza. Gente, boa noite então a todos. Boa noite. Obrigada.